Então, eu vou passar um breve relato histórico aqui da Constituição. Para quem não sabe, acho que até pela Constituição do órgão, o Ministério da Pesca, para quem não conhece, só para fazer um pouquinho de história também, o Ministério da Pesca ele era uma secretaria especial da Presidência da República, que acho que de 2003 até 2010 era tratado dessa forma. E em 2010, em 2010, com a criação do Ministério da Pesca e Agricultura, a gente ficou um pouco mais com também possibilidades financeiras e tudo mais, mas tudo começou quando a gente ainda era SEAP, trabalhava ali dentro do Ministério da Agricultura, e em 2004 a gente teve a ideia de começar um projeto chamado Telecentro da Pesca Maré, que era uma possibilidade de implantar locais que tivessem acesso à inclusão digital, mas a gente não tinha recursos. O que a gente fez? Em parceria com o Banco do Brasil, a gente coletou alguns equipamentos da substituição tecnológica da instituição e implantamos 5 projetos pilotos nas 5 regiões brasileiras, com o objetivo de promover a inclusão digital e talvez trazer uma perspectiva nova para o setor da pesca, que é bom contextualizar também que o nosso público ele tem um diferencial muito grande, que é o histórico dele, de forma geral, talvez tal qual o MDA tem com os agricultores familiares. O público de pesca artesanal, que é especial com o que a gente trabalha no meu departamento, ele tem um histórico de atraso muito grande. Então, para você ter uma ideia de 1 milhão de pessoas cadastradas no Registro Geral da Pesca, acho que seguramente de 80% a 90% são de pessoas que estão cadastradas que têm até a 4ª série do ensino fundamental. Como esse cadastro não é uma coisa certa, a gente tem absoluta certeza que essas pessoas ou são analfabetas ou são analfabetos funcionais. Porque às vezes você cadastra lá, qual série que você fez? 1ª série. Você imagina essa pessoa, sei lá, já nos 40, 50, 60 anos que tem atividade de pesca, ele foi alfabetizado em algum momento da vida e passou 10, 20 anos sem ter nenhum contato com escola e tudo mais. Então, você falar em inclusão digital na pesca é uma coisa um pouco paradoxal, porque a pessoa às vezes não sabe escrever o próprio nome. Não tem alfabetização básica, então é uma coisa bem difícil de a gente projetar. Então, o objetivo do programa era proporcionar acesso às novas tecnologias, mas esquecendo o texto, mais voltado para o viés da pesca. Então, uma pessoa tivesse acesso àquele espaço e ele pudesse usar para coisas que são aplicadas à vida dele, como acessar previsão do tempo, clima, aprender a fazer uma tabela no Excel para ver a produção de pescado dele, alguma coisa nesse sentido, mas a gente esbarra nessa questão até do nosso público que a gente trabalha. Então, depois desses 5 projetos pilotos, a gente fez a implantação de fato nos demais locais, da mesma forma que a gente trabalhou com os projetos pilotos. Então, de 2004 a 2007, a gente fez essa primeira fase com 27 telecentros, em diversas regiões do Brasil, prioritariamente Norte e Nordeste, e previsão para mais 36. No meio do processo, a gente teve o problema que todos têm, que é a questão do problema da infraestrutura tecnológica. Então, você dá uma máquina recondicionada, essa máquina recondicionada não tem peça, ela quebra, a pessoa não sabe arrumar, às vezes a pessoa não tem acesso a recurso para arrumar. Fique claro também que, até já ligando uma coisa ou outra, a educação do nosso público-alvo, que é o pescador artesanal, digo do nosso setor, porque a gente trabalha também com agricultura e outros setores de pesca industrial, que é uma realidade totalmente diferente. Uma organização de pesca, às vezes, ela não tem dinheiro para se manter. Então, você imagina o que é a pessoa ligar 10 equipamentos na energia elétrica e ele não ter recurso para pagar a conta de energia. E isso é uma coisa que a gente talvez não tenha se atentado tanto no início do projeto, que, diferente de algumas iniciativas, a contrapartida era totalmente da entidade beneficiária, ou seja, a gente vai te fornecer o equipamento, se possível treinamento, se possível recursos para monitores,
bolsas, e isso a gente fazia de articulação, porque a SEAP não tinha recursos, era bem limitado, e a pessoa tinha que entrar com contrapartida, deixar aquele local aberto, instalar aquelas máquinas e manter em funcionamento. Então, antes da implantação da segunda fase, a gente pensou no seguinte: não dá para ficar dessa forma. Que fique claro também que vocês sabem como é a atividade política. Número é importante e quanto mais rápido, melhor. Então, para que 36 se a gente pode fazer 100, 120, que tal 120? E aí veio a ideia, não, em vez de a gente comprar equipamento para esses 27 e os outros demais 36, vamos abrir editais e selecionar mais entidades para implantar telecentros. E aí a gente já começou a fugir um pouco do foco do projeto, porque eu acho que todo mundo aqui talvez concorde comigo que a política não pode ser verticalizada. Se você chega lá, toma aqui, a pessoa não sabe o que é um telecentro. Você quer um telecentro? Eu quero. A pessoa vai botar, você coloca aqueles equipamentos lá, ele não tem uma política de uso. As organizações de pesca são organizações que têm um certo, como eu vou dizer, para não ser muito claro, a questão política nelas é muito forte. Então, o cara que é um presidente da colônia ou da associação de pesca, seguramente, boa parte deles foram eleitos nas eleições municipais, ou seja, tem um feudo ali perto. Então, às vezes, é uma coisa mais quantitativa do que qualitativa. Qual é a ação que é feita naquele local? Então, nessa implantação, a gente não pensou nisso, mas a gente ampliou e renovou esses espaços. Então, com o edital de 2008, a gente aplicou mais de 2 milhões de reais para revitalizar e comprar mais equipamentos. E a gente chegou no número de 120 telecentros ainda em 2008, mas a gente não conseguiu implantar efetivamente nesses anos. Em 2008 a gente recebeu os equipamentos, ficamos em 2009, 10 e 11 realizando as entregas, aguardando instalação, e atualmente a gente, desses 120, nós temos 107 que estão efetivamente renovados, e os demais, apesar de não ter sido renovado, a gente não desconsiderou, porque querendo ou não tinha questão legal, quem cumpriu a gente deu, os que não cumpriram a gente, apesar de ter equipamento recondicionado lá, a gente considera ele para efeito de bolsa, de capacitação e de outras ações do Ministério também, porque quase de regra as ações do Ministério nessas localidades não é só uma. Então a gente entrega fábrica de gelo, kits para empreendimento, que é de feira como eu vou dizer, de desvisceração de peixe, alguma coisa assim que é mais para atividade produtiva de pescado. E em 2010, o resultado do trabalho que a gente já vinha articulando também desde 2008 para a elaboração da Edital Telecentros BR, que eu acho que todo mundo trabalhou conjuntamente naquelas reuniões com Casa Civil, Presidência da República, MCTI, MC e Ministério do Planejamento. Desses 210 telecentros, já colocando em perspectivas gerais, nós temos atualmente 98 que estão entregues, dos novos, e 24 dos recondicionados. Então, a gente está na perspectiva desses 330 telecentros, mas a gente sabe que efetivamente não chega a isso. A maioria dos locais agora são centros de inclusão digital, porque 98 novos, apenas 13 têm conexão com a internet. Então, a gente está trabalhando mais com a questão da organização do local, formas de gestão e preparando para que futuramente tenha alguma atividade naqueles espaços. Isso aqui é o kit que compõe o telecentro. Nos nossos telecentros da Pesca Maré, que são 120 iniciais, a gente trabalha também com o MDA na questão de distribuição de biblioteca do Arca das Letras. A gente fez uma centralização de recursos para a Embrapa, para comprar 120 bibliotecas, mini bibliotecas, que são materiais de agricultura de pequeno porte, ervas medicinais, e alguma coisa assim é mais informação de pequeno agricultor, literatura básica e infantil para esses espaços. E a gente também fomentou alguns locais para que seja ponto de cultura. Então,
A gente não tem estatística assim dos que viraram pontos de cultura, mas eu conheço pelo menos uns 2 locais, assim, Rio Grande do Norte e Parnaíba, no Piauí, que tem ponto de cultura, rádio comunitária, e a gente não acompanha assim, esse trabalho deles mais de perto porque a gente está muito voltado para a questão da gestão dos telecentros BR. Aqui tem uma perspectiva geral, já cruzando mais ou menos com as informações que a gente tem aqui que interessa, que é a Amazônia. Nós temos mais ou menos dos 210, 53 são na região da Amazônia, e dos telecentros Maré, acho que são 23 telecentros. Já voltando para o EAD, que eu acho que era o que tinha mais ligação com o que a gente estava fazendo aqui, discutindo, em 2009, o Ministério da Pesca, junto com o Instituto Federal do Paraná, começou a trabalhar na proposta de capacitação EAD. Ainda não havia definido bem o que queria, então tinha gente falando, não, faz curso superior, não, faz curso técnico, faz curso de capacitação profissional. E a gente ainda efetivamente não tinha os espaços prontos para falar, não, faz uma sala de aula aqui e leva o pessoal para esse local para receber uma capacitação. Então, por fim, em 2010, a gente conseguiu resolver a implantação disso e implantamos 50 polos de educação à distância com o Instituto Federal do Paraná, que tem já uma expertise em questão de educação à distância. E ele, de forma nacional, ou seja, ele ia prover a infraestrutura para alguns locais, através da descentralização de recursos que a gente fez, e os telecentros da Pesca Maré nessas localidades, nesses 50 pontos, iam ser difusores desse curso EAD, que foi um curso criado especificamente para pesca e aquicultura. Então, nós fizemos a abertura de vagas, 2.000 vagas, sendo 1.000 para pesca, 1.000 para aquicultura. É um curso técnico de nível médio, pelo Instituto Federal do Paraná, e a gente fez muita questão que as pessoas que participassem desse local tivessem alguma relação com a pesca, ou seja, a gente conseguia efetivamente que o edital fosse aberto para a comunidade local e que priorizasse quem fosse pescador e filho de pescador, tendo que apresentar, inclusive, a carteirinha de RGP, que é o Registro Geral da Pesca, para que ele tivesse acesso às vagas. Então, dessas 2.000 pessoas, maioria e prioritariamente foram pescadores, e quando não tivesse demanda, que alguns cursos não têm, por exemplo, claramente o curso mais demandado foi a aquicultura, que tem uma perspectiva que a aquicultura seja futuramente o que é a nossa pecuária em nível bovino, suíno, de aves, que o Brasil exporta, e é a intenção do Ministério, que o Ministério foi criado basicamente para fomento da atividade pesqueira. Então, aquelas pessoas daquela localidade, apesar de viver numa realidade um pouco dura, eles também têm um viés econômico deles, e ele vê que a atividade econômica de aquicultura é alguma coisa que dá dinheiro, e precisa também de um conhecimento técnico que talvez não seja de tão fácil acesso. A gente teve um pouco de sorte até do Instituto Federal do Paraná conseguir como eu vou dizer, aglomerar esse conteúdo para fornecer um curso em aquicultura, porque, de fato, a aquicultura no Brasil é fornecido por universidades federais, majoritariamente, institutos federais em alguns locais, mas é muito para o nível superior em questão de engenharia de pesca, biologia e algumas especializações. Então, esse curso foi o precursor dessa divulgação do EAD. Então, é um curso de 2.400 horas, vai durar 2 anos, na verdade já está findando a primeira turma. Surpreendentemente, a gente teve uma evasão baixa. O MEC ficou surpreso, inclusive, porque o índice da nossa evasão em EAD é menor do que um curso EAD normal das outras atividades e do que os presenciais. Eu acho que, eu não vou especular aqui que eu não lembro, mas acho que foi menos de 13%. Então, a maioria das pessoas que entraram naquele curso estão conseguindo se formar, e eu acho que agora no início do ano vai ter a formação da turma, que acho que também deve conseguir fazer uma formatura conjunta lá dentro dos polos EAD. A estrutura do curso EAD é formada por um tutor presencial, um coordenador de polo, usando os telecentros como sala de aula. Que fique claro também que não foi um processo assim, que durou muito tempo, foi uma coisa mais da força política do que de um processo lento,
como deveria ser. Então, assim, a gente enfrentou alguns problemas de infraestrutura, porque tem normatização para que um espaço lá seja um polo do Instituto Federal ou de qualquer curso à distância, por causa que a CETEC normatiza de uma forma. Então, por exemplo, a gente deu equipamento para esses locais, só que precisa de cadeira, precisa de mesa, precisa de banheiros, precisa de infraestrutura para quem tem necessidades especiais, e é uma coisa que a gente está tentando corrigir no meio do processo. Mas eu acho que no total deu um resultado muito bom e a gente está com perspectiva de que esse curso seja multiplicado em mais 50 localidades das nossas entidades que já são Telecentros Maré até 2015, que é quando dura o PPA. Mas, na verdade, eu acho que a gente vai fazer a implementação já dos 50 direto, porque a gente não tem por que ficar aumentando a turma gradativamente. Então, daqueles 120 espaços que a gente já tinha e do Telecentros BR que tiver em funcionamento com equipamentos novos e com uma infraestrutura pertinente, a gente vai tentar abrir novas turmas nesses locais, a exemplo do que já acontece. As aulas dentro do espaço, basicamente são presenciais, porque a pessoa chega lá, tem uma infraestrutura que é uma antena satélite, um decodificador, o acesso à internet é via GSAC, os computadores são do telecentro, ele faz atividade presencial, passa para o tutor, por correspondência, o tutor manda para o Instituto Federal, corrige. Tem uma interação que não é próxima do que a gente gostaria, mas existe interação através de chat. Infelizmente, a conexão não permite vídeo, porque a gente sabe como a conexão GSAC é uma banda estreita. Um curso EAD que você tem que fazer upload de vídeo é uma base de dados para, sei lá, 20 computadores ou 10 computadores em um local, não é possível. E em aspectos gerais, eu acho que basicamente é isso. Os desafios que a gente tem dentro do EAD e dos telecentros, basicamente são o que todos têm. Melhorar a forma de gestão dos espaços, porque os comitês gestores, de fato, é uma coisa que a gente não tem acompanhado. Precisa falar, e eu acho que a gestão desses espaços tem que ser feita pela comunidade, não a gente falando como eles devem fazer a gestão. A implantação de novas ações dentro dos espaços e nisso a gente vem trabalhando em parceria com Fundação Banco do Brasil, Ministério da Educação, SERPRO e dentre outros. Na verdade, a gente acha que lá dentro do nosso setor a gente trabalha muito mais com articulação institucional do que fazer a roda como é de regra, até mesmo porque eu acho que a gente não tem. A gente acabou de chegar aqui, a gente viu uma ferramenta que nem a Educopédia, que acabou de mostrar, e outras coisas. A gente descobre que tem muita coisa que a gente pode utilizar nos espaços e a gente fica, às vezes, buscando em outros locais ou tentando fazer alguma coisa quando já existe. A gente precisa também de um monitoramento e informação, então a gente está trabalhando com o Banco do Brasil na questão do OCARA para manutenção da infraestrutura relativa a equipamento e funcionamento do equipamento que está lá na ponta, a exemplo do que já acontece com aquele software de monitoramento do programa Telecentros BR que já vai instalado na máquina. Alguma forma que seja também para a gente ter um contato com esses locais. Então, a gente está trabalhando na perspectiva, principalmente do Telecentro da Pesca Maré, porque já funciona com conexão e já estão instalados há algum tempo, para a gente formar uma rede. Essa rede existia em 2010 até o início de 2011, que nós tínhamos uma rede colaborativa de territórios, então tinha um representante de cada território que facilitava essa comunicação com a comunidade. Só que não tem mais, então a gente está trabalhando junto com as nossas superintendências, que sabe que acho que é uma reclamação geral, que a falta de recursos humanos nos órgãos públicos é flagrante. Então, para a gente falar, não, a gente precisa de alguém que cuide só disso aqui na superintendência. E tem muita demanda, por exemplo, só da nossa ação. A gente trabalha na equipe que trata de alfabetização, capacitação, qualificação, cidadania e outras coisinhas mais. Então, só as nossas ações já ia sugar essa pessoa no máximo possível para a gente ter informação e noção de tudo que está acontecendo em cada localidade.
Então, isso não é possível, então a gente está usando algumas ferramentas mais tecnológicas. Então, a gente tem uma ferramenta agora que é disponível pelo próprio Ministério, que se chama Aquário, que é uma rede colaborativa, na verdade, um site de relacionamento, que a gente pretende cadastrar essas pessoas lá, permite chat, wiki, monitoramento, mineração de dados, e é uma ferramenta do próprio Ministério, então a gente está trabalhando na implementação disso e retomar contato com a gestão local. Eu acho que informações gerais é basicamente isso, porque senão a gente vai ficar falando aqui dos casos de família, que acho que todo mundo já falou, e basicamente é isso, gente. Obrigado.